Olá, boa tarde. São meio-dia, 6 minutos hoje, quarta-feira. E mais um programa Ceará de Todos. Na direção geral, Dr. Paulo Vasconcelos, grande abraço para ele. Na direção de jornalismo, responsável da equipa, nosso Milton Neves Martins, nosso coerente, que ficou em casa, daqui a pouco eu vou explicar por quê. Na direção da imagem, nosso querido Efraí. Na câmera, o grande Winston, treinando aí lá no... Hoje a caráter aí. Hoje treinando aí para ser goleiro lá do Ceará. Logo para pegar o lugar do Everson. Mas vai ter que treinar mesmo. Na apresentação sou eu, claro, Cristão Braná. E hoje nos comentários, além do Nilo Saraiva e do Dr. Roberto Osório, nós estamos aqui com o Dr. Rogério Facundo e outro advogado também do meu lado, o Dr. Bruno Oliveira. Um abraço para os dois. Daqui a pouco eu vou falar. Pedir boa tarde deles. Bom, meio-dia, 7 minutos. Hoje, muitos assuntos. Claro que não tem rodadas, não tem futebol na Série B, tem na Série A, na Série C, mas o que nos interessa é nosso Ceará. Então, a gente vai comentar um pouquinho, claro, o que passou, o que vai acontecer daqui para frente, dentro do Ceará, as contratações, o elenco parado, o que está acontecendo, tudo um pouquinho sobre o Ceará. Vamos dar também uma palavrinha sobre as Olimpíadas. E falar das Olimpíadas, nosso grande coerente, o Dr. Ayrton Martins, que está em casa, não vem hoje mais uma vez, porque eu acho que hoje ele adoeceu. Na realidade, ele adoeceu desde domingo. Depois do jogo da seleção contra o Iraque, ou ficou doente, ou então tomou 2 litros de uísque e até agora não consegui curar essa ressaca. Que vergonha, meu Deus do céu. Mas daqui a pouco já vai dar uma palavrinha. Eu vou primeiro falar com meus comentaristas hoje, pedir boa tarde deles. Rogério, mais uma vez, prazer estar aqui do teu lado. Prazer, boa tarde, Bruno, boa tarde, telespectador. Estamos com saudade do Ceará, né? Acostumado a jogo toda semana, a gente veio aqui comentar o último jogo, a parada das Olimpíadas. Achei muito bom o time descansar, recuperar principalmente o Bill, que era o principal destaque no ataque do Ceará, se machucou, digamos assim, na hora certa, que tinha tempo para recuperação. Mas vamos comentar aí os jogos. Comentar a rodada passada, o que esperar aí dessa parada. E tem muito assunto ainda. Tá parado, mas assunto não falta para comentar. Tá certo. Hoje nós temos um convidado especial, que geralmente vem o Roberto Osório, o Nilo Saraiva, mas como a gente fala, qualquer um que quiser participar, é só entrar em contato com a gente, entendeu? E ele pode vir aqui comentar. E hoje nós temos a alegria, o prazer de receber Bruno Oliveira, doutor Bruno. Boa tarde, meu querido, e seja bem-vindo. Fica à vontade no programa. Você já está assistindo do outro lado, agora você está do lado de cá, da câmera. Então, boa tarde a todos da mesa, boa tarde, torcida alvinegra. É uma satisfação enorme fazer parte do programa. A gente que é torcedor, que tem o Ceará desde criança, ter esse relacionamento mais estreito com a torcida, com o time, é uma satisfação enorme falar aqui do alvinegro, do restante da Série B e dessa parada e o que vem mais pela frente, o que vem adiante. Tá certo. Bom, tenha parado por coisa das Olimpíadas, a gente pode dar até uma palavrinha sobre as Olimpíadas, fala de futebol, claro, e o Brasil, inclusive, está envolvido nas duas seleções, tanto feminina que masculina. E incrível que pareça, a África do Sul parece que é um osso duro a roer para o Brasil, tanto nas mulheres que nos homens, que não conseguiram fazer gol, tanto nas mulheres que nos homens. Agora, a seleção das mulheres parece que está realmente bem melhor que a seleção masculina. Poupou os jogadores ontem, porque já estava classificada. Já foi outro cenário. Agora, já a seleção masculina foi diferente a história. Já estou até pensando em trocar o camisa 10, trazer a Marta para os homens e deixar o Neymar para as mulheres. Rogério, os dois jogos da seleção masculina, 0-0, contra duas seleções que uma, não vou dizer que tem tradição. A África do Sul está no futebol, a gente sabe que também não é o primeiro esporte lá. Agora, 0-0 contra o Iraque, que se não sabe, o Iraque ainda está em guerra civil. Eu sei porque eu tenho meus antenas lá, e inclusive os rebeldes tomando lá a parte norte do Iraque. Quer dizer, não é fácil para você treinar futebol, jogar futebol, e mesmo assim os caras chegaram com vontade e conseguiram empatar contra uma seleção que o trio de frente é mais de 100 milhões de euros. Se a gente pegar o valor total da seleção brasileira, dá para montar o mínimo 100 ou 200 seleção do Iraque. Surpreendeu o resultado. Aí. Demais. Pelo mercado... Você consultando os sites especializados, o time brasileiro era avaliado em 225 milhões de euros. E o time do Iraque todo era 3,5 milhões de euros. Ou seja, a disparidade é enorme. E a gente sabe a situação política, econômica, social do Iraque. E o Brasil está empatando em 0-0 com o Iraque botando bola na trave.
muitas vezes dominando a situação de jogo do Brasil, é uma falência do futebol brasileiro atestada pela situação. Enquanto tiver essa situação da CBF aí como está, eu acredito que o cenário não vai mudar muito, não. E eu acho que é mais complexo ainda o cenário brasileiro, porque eu acho que acredito que tem que mudar a legislação, estrutura, a CBF tem que ser remodificada, as federações, então não é uma coisa simples de se fazer, não. Exatamente. Bruno, você acha que essa seleção hoje vai jogar, acho que hoje o jogo contra o Dinamarca, parece? Bom, ela tem que ganhar o jogo para se classificar, mas pelo que você viu, você acha que a masculina tem condições de chegar até a medalha? Eu acredito que a feminina deve chegar mais longe. Mas a masculina, você acha que tem condição? A seleção brasileira ela já vem há um bom tempo demonstrando que não tem mais peças de posição ou qualidade técnica. Eu não sei se isso está na formação do jogador, que não existe mais. Hoje o clube não tem mais poder em ter um jogador. O jogador é livre. E meninos hoje com 14, 15, 16 anos estão voando já. Empresários já levam para a Ásia, para países da Oceania. E eu não sei se tem mais fabricação de jogador. E quando nasce uma promessa de craque, já é imediatamente idolatrado e ganhando milhões e milhões, já supervalorizado. Não sei se está havendo uma supervalorização antecipada dos jogadores brasileiros ou a qualidade técnica realmente dos nossos jogadores caiu. Inclusive, o ataque do Brasil com Gabigol e Gabriel de Jesus, os dois justamente em período de transferência para a Europa. Um já acertou com o Manchester City e o outro parece que ou vai para a Juventus ou vai para não sei onde, porque tem um outro time também interessado. Quer dizer, mexe a cabeça dos rapazes. O cara já está pensando já os euros que ele vai ganhar e tudo e tudo. Quer dizer, o Neymar, a gente sabe que o Neymar, que é o grande craque da seleção aí tem fã do Neymar. Aí é aquela história, você jogar sendo o craque da seleção é uma coisa. Agora, você jogar no Barcelona, no meio do craques como Messi, Iniesta e companhia, é outra história. Ser um coadjuvante de Messi e Suárez, a responsabilidade diminui e você consegue desempenhar o melhor papel. O Neymar não está acostumado com cobrança. A cobrança no Barcelona não é em cima dele. Ele sempre foi muito mimado, porque sempre foi a joia da coroa. O pai dele, o emprego do pai dele era gerenciar ele desde que ele tinha 12 anos de idade. Então ele sempre foi muito mimado, ele não está acostumado com cobrança. Então, cada vez mais ele fica desgostoso com a seleção. Você deixaria Neymar capitão ou você colocaria qual jogador da seleção como capitão? Bruno. Capitão da seleção brasileira hoje. Porque tem que ser um cara dentro de campo que chama a responsabilidade, que dá o grito e não vejo ninguém daí. A princípio seria, na minha opinião, Fernando Praz, como ele passou por problema de contusão, tentaria buscar o mais experiente. O Renato Augusto. Também concordo com o Bruno. A princípio seria o capitão, era o Fernando Praz, mas infelizmente se machucou. E assim, você não tem um líder dentro de campo nessa seleção. Você pode ver que não tem um líder dentro de campo. Ninguém cobra ninguém, você não vê alguém dali da zaga esperneando, gritando, que geralmente um zagueiro ainda tem uma personalidade mais forte. Você não vê isso nessa seleção. Você não vê cobrança ali de um jogador. Não tem esse capitão. O mais experiente, o Renato Augusto, devia assumir esse posto. Agora o Neymar não tem perfil zero. Será que isso não foi problema na escalação? Justamente, tínhamos 3 jogadores acima de 23 anos a serem chamados. E chamam. O mais experiente do time é um jogador que está jogando atualmente futebol chinês. Será que não teríamos outras opções para poder? Aliás, a CBF, muito obrigado, tá? De não ter olhado pela Série B, porque eu garanto para você que o Everton é muito melhor que aquele Everton que está lá na seleção brasileira. Não tem nem comparação. Não sei porque que eles foram buscar. Aí vem aquelas mutretas aí, porque você tem jogador, um goleiro como o Fábio, do Cruzeiro, como o do Atlético Mineiro, o Vitor, o lá do Internacional, do Grêmio, quer dizer, tem um bocado de grande experiência, foram buscar do Atlético Paranaense, não sei qual critério. E nosso Everson, eu garanto para você, para mim é melhor que aquele que está lá. Mas ainda bem que não foi mesmo, porque então, senão ia chamar a atenção, começar a fazer defesa. Aí bora para frente, como se diz, vamos ver hoje. Nosso Corinthians, aí Martins, não fica doente pela sua seleção brasileira, não, rapaz. Vai passar, tá certo? Principal que não tem a França no meio do caminho, então você ainda tem uma possibilidade de ganhar a medalha. Ele sabe disso. Mas vamos falar que nos interessa um pouquinho, falando do Ceará. Vamos voltar um pouquinho na 19ª rodada e os resultados aí que já passaram. Inclusive, eu vou lembrar do espectador aí. O Brasil ganhou do Avaí 3-0. Criciúma perdeu em casa 3-0 do Paysandu. E o Paysandu é o próximo adversário do Ceará. Nós vamos conversar sobre isso. Londrina 2-0 do Bragantino. Vila Nova 2-1 contra o Joinville. Luverdense CRB 0-0. Oeste 0-0 com o Náutico. O Tupi ganhou do Paraná 2-0. Resultado surpreendente.
Ceará empatou com o Vasco 0-0, depois de um jogo maravilhoso, um Castelão recorde de público mais uma vez. Ó. Coerente, que torcida é essa, meu comandante? E aí faltam 2 jogos, terça-feira, dia 16, Bahia contra o Atlético Goianiense e Sampaio Correia contra o Goiás. Resultado que no primeiro turno, final do primeiro turno, quase final, porque faltam esses 2 jogos, mas isso não vai alterar nada na classificação, que o Ceará vai terminar em segundo colocado com 35 pontos nesse primeiro turno. Rogério, eu acho que a campanha do primeiro turno do Ceará é surpreender todo mundo e é uma campanha, a gente pode dizer, realmente excelente. Excelente, excepcional, desempenho fantástico, melhor visitante, segundo melhor mandante. O desempenho do Ceará no primeiro turno foi muito bom, a gente espera que ele mantenha esse ritmo. A gente ainda vai falar mais à frente, mas o começo do retorno vai ter 3 jogos que eu diria iniciais complicados, decisivos, muitos confrontos diretos, mas a campanha do Ceará no primeiro turno, não só pelo resultado em si, mas também jogando bem nessa reta final, que é o mais importante. Até você tinha falado do Felipe. Vamos ver qual o Felipe que vai jogar nesses últimos jogos. Ele mostrou que tem condição de ser o titular. É verdade, é verdade. Bruno, jogo do Ceará no primeiro turno. Tem algum jogo assim do Ceará que te chamou mais atenção aí, que você gostou mais? Que você, puxa, lá ele poderia ter ganhado o jogo? Ou então, não, foi uma partida espetacular, belíssima. Quais são os jogos assim do Ceará no primeiro turno, que fez uma campanha belíssima, que realmente te chamaram a atenção? O jogo que eu gostei muito do Ceará foi contra o Brasil de Pelotas aqui. Sim. E destacar no Ceará, principalmente, o desempenho dentro de casa. Tendo em vista de 2 jogos primeiros terem sido frustrantes, o empate no final do jogo contra o Paysandu, 2-2, e em seguida a derrota para o Atlético Goianiense, que deu, primeiramente, um susto no torcedor. Mas, seguindo isso, vitórias atrás de vitórias, embora pelo placar mínimo, mas o que vale são os 3 pontos. Destaco o desempenho contra o Brasil de Pelotas, na qual o Felipe fez uma jogada maravilhosa, que terminou no gol do Bill, se não me engano, e entre outros jogos do Ceará, tanto dentro como fora de casa. O do Brasil de Pelotas eu marco como divisor de águas do Ceará. Ele vinha cambaleando no começo, depois daquela vitória do Brasil de Pelotas, ele engrenou. Pronto, então vamos falar tudo sobre o Ceará, sobre o elenco, as partidas, as contratações. Daqui a pouco a gente volta aqui para fazer o segundo bloco. Daqui 1 minuto, 1 minuto e meia, estamos aqui de volta. Para cima deles, vozão! A escuridão tem sua beleza. Nada contra. Mas com o saber, podemos enxergar entendendo melhor o mundo. Compartilhe essa ideia. Ciência do Povo. Estamos aqui de volta, são 12h, 21 minutos, programa Ceará de todos os torcedores alvinegros. Bom, a gente conversou um pouquinho sobre a rodada, o primeiro turno. Eu queria lembrar para o espectador aí, eu fiz o levantamento em relação aos anos anteriores. Em 2009, Rogério e Bruno, o Ceará terminou o primeiro turno com 33 pontos. Aí passou para a Série A, depois voltou. 2012, ele terminou com 27 pontos. 2013, 23 pontos. 2014, 35, como esse ano. E o ano passado, que foi a catástrofe, fez 14 pontos. No segundo turno, em 2009, fez 35 pontos. Exatamente a pontuação que ele fez esse primeiro turno agora. Em 2012, fez 20 pontos. Em 2013, 36 pontos. 2014, 32. 2015, 31. E no segundo turno, 2016, ninguém sabe ainda. Ou seja, em 2009, quando ele subiu para a Série A, ele terminou com 68 pontos, em terceiro colocado. O quarto colocado ficou com 65 pontos. Aliás, 68 pontos, desculpa. Em 2012, ele terminou com 47 pontos, terminou em 11º. O quarto colocado terminou com 71 pontos. Em 2013, ele terminou com 59 pontos, terminou em 7ª colocação. O quarto colocado com 60 pontos. Ele terminou a 1 ponto no quarto colocado. Mesmo assim, em 7º colocado. Em 2014, que quase subiu, terminou com 57 pontos na 8ª colocação. Enquanto o quarto colocado terminou com 62 pontos. E o ano passado, ninguém quer se lembrar, mas nós temos que falar, terminou com 45 pontos na 15ª colocação.
E o quarto colocado terminou com 65 pontos. Ou seja, para subir, varia entre os 60 pontos, que foi em 2013, e 71 pontos em 2012. É variável, como se diz. Agora, a gente sabe que para o segundo turno ele vai ter que pelo menos fazer 32 a 35 pontos, é uma média. Aí eu pergunto para você, Bruno, você realmente acha que o Ceará tem condição de fazer esses 32, 35 pontos no segundo turno? Com certeza, acredito muito hoje no elenco alvinegro, mas o principal, a confiança. Quando inicia a Série B, tem 12, 13, 14 times que são muito iguais. Alguns se nivelam por cima e outros por baixo, mas são muito parecidos. Eu creio que o desempenho ao longo da competição vai dando mais confiança para os jogadores. E acrescentando isso, vamos ver o que o Ceará vai trazer para compor o elenco, para tentar fortalecer ainda mais o time, para que possa engrenar ainda mais na competição e conseguir esses 30, 32, 35 pontos para aliviar a torcida no final do ano com acesso. Com certeza. Rogério, tem condição de fazer 35 pontos no segundo turno, como ele fez no primeiro turno, ou talvez você pode prever assim uma leve queda, o que seria normal, porque a gente tem que lembrar que o Ceará pegou adversários fortes no primeiro turno em casa. Ou seja, nós vamos jogar na casa deles no segundo turno. Como tu vê esse segundo turno? Então? Se ele manter, eu acredito, se ele manter essa pegada em casa no retorno, porque como você bem disse, a maioria dos adversários mais fortes ele pegou em casa no primeiro turno. Se ele manter em casa essa boa campanha que ele está mantendo e conseguindo aí um pontinho ou outro fora de casa, eu acho que ele consegue se manter lá entre os 4 tranquilamente. Porque em casa ele faz os pontos que precisa para alavancar, vai ter 9 jogos em casa. Se ele ganhar 8, já vai para 24 pontos. E arrancando ponto em confronto direto, empate, não deixando os times que estão atrás dele encostar, ele consegue se manter ali no G4 para alcançar o acesso. Tá certo. Lembrando a classificação, que o Vasco está com 39, Ceará 35, CRB está com 33 pontos e o Atlético Goianiense com 32 pontos, mas tem um jogo a menos. Mesmo que ganhe o jogo, não ultrapassa o Ceará. 32. Aliás, ele ir para 35, desculpa aí, ultrapassa sim, porque ganhando vai para 19 e o saldo de gol vai ser superior. Então, o Atlético Goianiense, ganhando o jogo terça-feira, dia 16, pode tomar o segundo lugar do Ceará. Agora, atrás vem o Brasil de Pelotas, 30 pontos. Eu não acredito que o Brasil de Pelotas tenha um time para chegar para ir para a Série A. Ou vocês acreditam? Não. Tradição de Série B para chegar na Série A, não acredito. Ele está chegando da Série C, tudo bem que está fazendo uma belíssima Eu não campanha. descarto ele, porque é costume ter um time que vem da Série C e apontar na Série B e muitas vezes fazer essa escaladinha direta, Série C, B e A. Por isso que eu não descarto. Nem ele quanto o Londrina, que são 2 que vieram da Série C, que estão ali em cima brigando pelo G4. Tá certo. Mas eu acredito que o Náutico vai dar trabalho. Náutico vem com 28 pontos, Londrina 28 pontos, Criciúma 26 pontos, Paraná 26 pontos e o 10º Vila Nova 25 pontos, com o Oeste e o Paysandu 25. Quer dizer, desses 2 times aí, nós temos o quê? Assim, candidatos em potencial para subir seria o quê? Náutico, Londrina, Criciúma e Paraná. 4 times. Lá em cima nós temos um CRB que está muito bem na parada, mas é aquela história. No segundo turno, a gente acredita que ele vai cansar. Cansar. Atlético Goianiense, eu acredito que a mesma coisa deve cansar no segundo turno. Mas a gente se lembra aí, Rogério, que a gente falou isso aqui em todas as rodadas. Desde aqui, o início a gente está falando que o Atlético vai cansar, ele consegue se manter lá em cima. Então, e o Brasil de Pelotas, que eu não quero acreditar, Bruno, que esse Brasil de Pelotas, mesmo vindo da Série C, fazendo uma boa campanha, quando você tem um zagueiro como Leandro Cabira, zagueiro do Brasil de Pelotas, pelo amor de Deus, mas o treinador já está lá há 5 anos, está com o elenco na mão, está com uma base muito forte, se reforçar exatamente naquelas posições que ele precisava e consiga realmente surpreender todo mundo. Desses times aí, Náutico, Londrina, Criciúma, Paraná, desses 4, qual seria o teu, assim, favorito para entrar nesse G4 no segundo turno? Creio que um time ardiloso é esse Criciúma, porque é um time que, em casa, embora ele seja um time irregular, essa Série B em 2016, ele, quando ele
cria força e cria uma casta, ele chega junto, ele chega forte. Mas ele tomou 3-0 para o Paysandu na última rodada. É isso que é surpreendente. Entendeu? É essa a irregularidade que marca a Série B. Que uma surpresa para mim é o Bahia, com um elenco fortíssimo, está na situação. Está em 13º, tinha esquecido até de falar do Bahia. Coitado do Bahia, mas a gente vai ver isso aqui. Bahia e Goiás. Você viu? Não, Goiás a gente falou, doutor Roberto Osório, não acredito mais no Goiás. Um abraço para ele, doutor Roberto. Mas eu sinceramente, Goiás está o primeiro no Z4. Goiás não está para não cair, entendeu? Agora o Bahia surpreendente com 24. Mas, Rogério, você vê desses times aí, Náutico, Londrina, Criciúma, Paraná, qual seria teu time assim, favorito para dizer, não, vai chegar no G4 e vai entrar? De tradição, você pegando a Série B com nome, eu acredito que mais o Náutico. Quem tem mais força assim, de torcida, de tradição, é o Náutico. Mas eu acredito, o Paraná tem, mas ele está, de certa forma, irregular. A estrutura dele não é a de anos passados, ele está vindo numa crise financeira grande. Se você lembrar, ano passado era greve de jogadores. A estrutura dele em si não é ideal. Mas eu diria que eu não descarto o Brasil. Eu boto Brasil, Náutico, Londrina e Criciúma. E o Paraná também, apesar que o Paraná veio dando uma queda, que ele estava colado em quinto colocado. Ele tinha chance de colar com o Ceará e veio de 2 derrotas que afastou um pouquinho. Ainda bem, afastou do G4. Tá certo. Um abraço para o Leandro Santiago, também ouvindo o programa. Se você tem alguns, para mandar um alô aí, algum dos seus familiares que estão levando e ouvindo. Um abraço meu primo, João Carlos. Torcedor Ceará. Infelizmente, ele é uma situação... Mas ele frequenta jogos do Ceará e ele é um talismã. Ele é back-end. É um talismã. Espero que ele, no final do ano, eu estou convocando ele para ir para o Rio, ver o acesso do Ceará lá contra o Vasco. Mandar um abraço aqui pro grupo Paixão Alvinegra, lá do pessoal de Sobral, da Serra de São Benedito, do Ipu, estão todos acompanhando aqui. Aliás, falando do pessoal aí, porque a gente não tem a referência hoje aí na imagem, mas a gente já sabe que tem nosso amigo xerife lá no Rio Grande do Sul, Dede Caiato Maranhão, nós temos o Antônio em São Paulo, e nós temos muito torcedor aí, o Gleice também nos Estados Unidos, sempre ouvindo nosso programa. Um abraço para todos e, claro, todo o pessoal que acompanha do WhatsApp, do Facebook. E o Cristiano da Marinha, que está de férias aqui no Ceará, ele mora atualmente lá em Salvador, está acompanhando o programa também. Gostaria de só dar um abraço ao meu pai, Raimundo Nonato, que alvinegro glorioso, ele que me passou essa tradição de torcer Ceará e deve estar acompanhando a gente. Bom, próximo jogo do Ceará Paysandu vai ser dia 20, foi transferido, porque na realidade era jogo para dia 16, aí colocaram, não entendi porque que a 19ª rodada, colocaram 2 jogos para jogar terça-feira, 16. O do Sampaio, eu sei que houve um problema lá. Teve que ser adiado. Então pode ser. No é por isso, pois é. Então adiaram o jogo do Ceará. E o do Bahia talvez também, porque as Olimpíadas estão tendo lá. As Olimpíadas estão sendo jogadas lá. Exato. Então tem Bahia, então, o jogo já devia estar entregue para o Comitê Olímpico. E Sampaio contra o Goiás também dia 16, terça-feira. Então na próxima terça-feira. Bom, na 20ª rodada, inclusive, nós vamos, o Ceará vai jogar contra o Paysandu. Então, daqui a pouco, no próximo bloco, nós vamos falar todo sobre esse jogo, sobre as contratações, o elenco do Ceará, o que está faltando e vamos ver aí o que vai acontecer daqui para frente. Então, vamos no intervalo e daqui a pouco nós estamos de volta, daqui 1 minuto, 1 minuto e meio. Para cima deles, Vozão! Qual profissão gostaria de exercer? Qual sua paixão? Quais são suas habilidades? Que conhecimento você precisa? Quais são as oportunidades? A Brain Treinamentos tem opções de cursos que lhe dará boas oportunidades profissionais, com recursos didáticos de última geração, para melhorar ainda mais o aprendizado. Os professores têm ampla experiência na área. Temos uma rede social para contato entre todos os alunos e professores, tirando dúvidas e apontando soluções. Estamos também desenvolvendo cursos destinados para a implementação e continuidade da energia eólica, com materiais de excelente qualidade. Não fique de fora. Brain Treinamentos. Programa Ceará de Todos, só meio-dia, 33 minutos aqui direto, falando com o espectador, o telespectador. Hoje, realmente, a tecnologia é maravilhosa. Então, vamos continuar a falar
de nosso Ceará, do jogo do Paysandu, que é o próximo jogo do Ceará. Não me esquecer, já que o Brasil já passou, realmente quem nos interessa agora é a Série B e o jogo do Paysandu, que é o primeiro jogo do retorno. Se eu me lembro, o primeiro jogo foi um empate, né, em casa. Então, o Ceará está devendo. 2-0. Isso, o Paysandu deixou empatar. Mas naquela história, o time que jogou contra o Paysandu no primeiro jogo, certamente vai ser outro no próximo sábado, dia 20, e a 21 horas. O curioso é que voltou o dado agora para o Paysandu. Pois é, eu estava achando esquisito que o Gilmar Dalpozo começou a ficar bem no Paysandu, não sei o que foi que houve, a não ser que ele encontrou outro time. E foi incrível que pareça, foi o treinador interino que estava na beira do campo que meteu 3-0 do Criciúma lá em Santa Catarina. Bom, o Ceará, essa pausa ali de mais de 15 dias, 16 dias, porque para o dia 2 vai voltar, são 18 dias, aliás, de parado, mas teve 4 dias de folga. O Ceará está parado, então, parado entre aspas, lógico que está treinando, está recuperando os doentes, como você disse, aqueles que estavam no departamento médico. Se eu me lembro, eu acho que só tem um hoje, que ainda o Biteco, e mesmo assim, eu acho que não, o Sandro, aliás, o Biteco nem está mais no departamento médico, ele está em transição, parece. O Sandro confirmou, vai ser feita a cirurgia. E o Sandro vai ser feita a cirurgia. O Bruno, isso é chato, não, para um jogador. Eu sei que o Sandro estava passando um mau momento, talvez era por causa disso, não sei se aconteceu aí, mas é um jogador importante para o elenco do Ceará e realmente vai fazer falta o Sandro. O Sandro, eu lembro quando o Sandro chegou no Ceará, era um zagueiro que passava uma confiança para o outro companheiro de zaga como para o goleiro. Ele teve uma queda que eu creio que seja natural na vida de qualquer ser humano na sua profissão, mas pode ser que essa parada para ele possa dar um novo ânimo, que ele possa rever o que estava acontecendo com ele para poder voltar ao Ceará e ser aquele Sandro que a gente sempre costumou ver. Um Sandro seguro, com técnica e com uma boa saída de jogo, fazendo aqueles gols de cabeça de vez em quando lá na frente. A diferença é que a parada dele não vai ser 18 dias, não. Vai ser 3 ou 4 meses. 4 meses. Então, eu acho que para ele acabou. Esse ano já é. O ano 2016. Então, vamos torcer que ele se recupere logo. Ô, Rogério, a zaga não tem Sandro, mas vai voltar o Antônio Carlos, vai voltar o Charles, nós temos o Valdo e que mais? O Everson Pasco também que deve voltar. Tá bem a zaga para o segundo turno, você contrataria um zagueiro do lugar do Sandro? Tem que ter, porque a gente viu que nessa reta final estava fazendo falta. Ficou o Antônio Carlos machucado, o Pasco machucado, o Charles machucado, estava indo Sandro e lembrando na expectativa do Lucas. O Lucas entrou, categoria de base. Pois então, a zaga ela demanda muito atleta, porque tem contusão e tem suspensão. Coisa mais comum, quase todo jogo o zagueiro do Ceará sai com cartão amarelo. Então, ele, como o Santos saiu, precisa de mais zagueiro, não diria nem para ser titular, mas para compor o elenco tem que ter pelo menos mais um zagueiro. Tá certo. Bom, o jogo do Paysandu vai ser, como a gente falou, fora de casa, vai ser lá em Belém do Pará. E eu acredito que não vai ser um jogo fácil, lógico, até porque o Paysandu quer brigar para realmente chegar mais perto da zona de rebaixamento e principalmente se afastar daquela famosa Z4, como se diz. Como que você vê esse jogo, Bruno? Como que, aliás, o treinador... Sempre, a gente sabe que o treinador Sérgio Soares joga para ganhar, entendeu? Independente que ele jogue em casa ou fora de casa, ele joga para ganhar. Mas, pelo resultado, o último resultado do Paysandu ganhou 3-0 do Criciúma lá dentro, a gente sabe que o Ceará não vai encontrar um adversário fácil. Aliás, não tem adversário fácil nessa Série B. Que seja do Sampaio Correia, do Tupi, que meteu 2-0 do Paraná, ou do Vasco da Gama, não tem adversário fácil, são jogos difíceis. Como você vê essa partida diante do Paysandu? Primeiro saber onde vai ser essa partida, se vai ser na Curuzu ou no Mangueirão. O Paysandu tem colocado jogos na Curuzu. Parece que é na Curuzu, eu vi. E jogos na Curuzu sempre são difíceis. O Ceará sempre tem dificuldade jogando na Curuzu, até porque é um alçapão. Eu morei em Belém, conheço tanto a torcida do Remo como a do Paysandu, são torcidas também fanáticas. E sempre é um grande clássico. O Ceará e Paysandu sempre é imprevisível. Eu vejo, vai ter um Paysandu confiante, com o resultado adquirido fora de casa, uma torcida que vai estar com saudade do seu time, 16, 17 dias parado, deverá lotar a Curuzu, porém o Ceará é um time muito seguro e muito confiante. Jogou agora recentemente contra o Vila Nova, lá no alçapão deles, que era uma novidade, uma reestreia do estádio que o time foi jogar, e se mostrou tranquilo. Creio que com tranquilidade, com segurança, a gente possa sair também com um resultado positivo de Belém. Tá certo, tá certo. Rogério,
o treinador, a gente sabe que ele tem opção. Aquela história dos volantes, vamos dizer, o jogador de marcação. Você entraria com 3 jogadores de marcação aí, deixando o Filipa fazer a transição, ou você colocaria, como ele sempre gosta, 2 jogadores de marcação, 2 meia e 2 atacantes? Como tu vê esse Eu jogo? manteria o esquema que ele já vem utilizando, as peças que ele já vem utilizando. Eu não iria inovar e tentar retrancar mais pro seu Paysandu lá na Curuzu, não. Eu manteria esse time que tá jogando bem, foi no alçapão com esse time, lá contra o Vila Nova, e dominou as ações. Então, eu acredito que tem que manter esse time. O time tá jogando bem, tá entrosado, tem que aproveitar. É um alçapão, mas também pode reverter. Se o Ceará começar a dominar o jogo, fizer 1-0, aí a torcida passe a cobrar, não é mais nem a incentivar. Então pode ser por 2 lados. Ele pode ir com esse time que já vem usando, que está jogando bem, tem que aproveitar, eu acho que não tem que inventar. E não é do perfil do Sérgio Soares sair se retrancando. Ele até está mudando isso no decorrer do jogo, que antigamente ele tocava era um atacante por outro, um meio de campo por atacante, mesmo ganhando o jogo, que agora já está recompondo mais. Mas para ir para lá, eu acredito que ele vá com esse time, e eu acredito que é o melhor para o Ceará, é manter esse time. Até porque, diferente dos anos anteriores, em relação ao Sérgio Soares, ele conseguiu dar ao Ceará um equilíbrio que ele não tinha nos times deles anteriores. Era um time muito ofensivo, mas sem equilíbrio algum na retaguarda. E esse ano o Ceará é seguro. Eu diria até que ele amadureceu, porque eu sempre fui contra a vida do Sérgio Soares. Mas tem que reconhecer que esse ano ele está fazendo um grande trabalho, principalmente do desastre do primeiro semestre. Ele conseguiu, não sei como, recuperar esse time e colocar para jogar. Mas ele amadureceu no sentido de que o Ceará está 1-0, faltam 5, 10 minutos, ele não fica logo para fazer 2-0, 3-0. Como antes, na outra passagem dele, ele sempre era... É por isso que eu não gostava dele naquela época, entendeu? Então, hoje, esse ano, não, é diferente. 1-0, meu amigo, falta 5, 10 minutos, vamos segurar o resultado. Vamos reforçar o meio do campo, porque tudo passa pelo meio do campo. Então, se precisar de colocar mais um jogador de marcação para segurar o resultado, esse ano ele coloca. Entendeu? É diferente. Deve estrear o Michael Silva, aquele lateral direito. Tu conhece, Bruno? Michael Silva, não sei de onde. Lateral direito, ninguém sabe. E aí é o seguinte, o pensamento da diretoria, principalmente da diretoria, vai brigar a posição com o Cametá e vai jogar o Eduardo na lateral esquerda para brigar com a posição com o Thalisson. Te agrada isso aí ou você não está satisfeito e diz, não, o Ceará precisa contratar mais um lateral? O Ceará era uma posição, a lateral, às vezes à direita, às vezes à esquerda, em anos anteriores, que o Ceará tinha carência e sempre colocava alguém do meio de campo para jogar na lateral. E é sempre bom ter um profissional de ofício, um especialista de ofício ali naquela posição. Então, vamos ver como será esse desempenho desse jogador com a chegada do Ceará e disputando a posição com o Cametá, que é um lateral direito de ofício, né? Você acha, Rogério, que o ideal é deslocar o Eduardo da direita para a esquerda, brigar com o Thalisson, ou você deixaria brigar o Eduardo com os 2 outros e contrataria o lateral esquerdo? A não ser que esse Marco chegue e domine a lateral direita, que a princípio, para mim, ele não vai disputar com o Thiago Cametá. Para mim, ele não vai disputar com o Cametá, porque para mim o Cametá não tem que disputar nada de titularidade do Ceará. Para mim, ele vai chegar para disputar com o Eduardo. Se ele mostrar ser melhor que o Eduardo pode fazer o velho Coringa. Vai ser tanto o substituto titular, da lateral esquerda ou da direita, porque ele faz as duas. Mas ele dizer que ele vem para disputar com o Cametá, para mim não, porque para mim o Cametá não disputa nada. Fica lá na reserva mesmo, se em último caso precisar dele. Por isso a contratação de um lateral de ofício, porque a improvisação ela acaba sendo ruim para o desempenho do time, principalmente as laterais, que são setores do campo que requer muito do atleta. Na realidade, eu acho que o Ceará, até agora, para mim, não tem lateral. Eu não consigo dever lateral do Ceará. Nós temos um jogador que apoia bem, entendeu? Mais alho que lateral. E isso é o problema do Ceará desde o início. Eu concordo com vocês, para mim, Cametá é um bom jogador assim para a Campeonato Cearense, tudo, mas para a Série B, meus amigos, quantas você se lembra ano passado, bola cruzada, o cara chega um pouquinho mais alto que ele, perde de cabeça, faz o gol. Se você vê quantos jogos o Ceará leva com a pessoa recebendo a bola com a marcação do Cametá, o Cametá em cima dele, só escorando aqui, ele cabeceando em cima do Cametá, dominando a bola em cima do Cametá. Defesa ele não tem, combate ele não tem. E a parte ofensiva ele só tem um tipo de drible.
e acabou. E o Eduardo até agora não me convenceu na lateral. Não me convenceu. De vez em quando fez uma belíssima jogada lá na frente, entendeu? Sabe bater falta muito bem, sabe chutar gol muito bem, mas isso não é um papel específico para o lateral. Na hora da marcação, infelizmente, é um desastre. E do lado esquerdo, Thalisson é mais ou menos a mesma coisa. Apoio bem, joga bem lá na frente, mas na hora de voltar para marcar, e aí é um desastre. Então, eu acho que o Ceará tem essa carência de lateral. Então, não sei o que vai fazer. Agora, o lateral realmente é um problema muito sério. É uma das posições mais carentes no Brasil atualmente é lateral. Para você pensar no lateral... Você que é um deles que tem saudade do Arlindo Maracanã? Tá bom. Só se fosse isso aí para bater falta. Fosse futsal, né? Que você pode sair e entrar. Pois é. Então vamos ver esse lateral direito que chegou. De repente ele vai ser titular. Mas o Arlindo titular. deu muitas alegrias, inclusive recentemente. Com certeza. A posição que realmente o Ceará hoje tem peças é justamente os jogadores que da marcação, como se diz, na frente da zaga. Aí nós temos aqui o Baraca, nós temos o João Marcos, nós temos o Richardson e nós temos esse Diego Filipe. Te agradou o Diego Filipe, a contratação dele? Tá me agradando. A meia cancha do Ceará, ela tá muito segura e todos os jogadores de combate sabem sair muito bem pro jogo. Então, o Richardson com o Diego Filipe, dando bola ali pro Filipe, para levar até o ataque, tá tendo uma transição interessante, algo que não tinha na primeira volta ou no primeiro semestre. Desses 4 jogadores, Rogério, quem seria para ti os 2 titulares? Pronto, esses 2 e o resto é banco. Por enquanto, Richardson e Diego Filipe. Pelo que eles mostraram, o entrosamento que eles tiveram, e é um plus a mais que o Ceará se destaca dos outros times, porque na Série B, os times, os volantes, eles não costumam sair para o jogo. Os times não se preparam para um avançado volante, porque todos os outros times, o volante é aquele que fica na contenção. Não tem essa categoria que o Richardson, que o Diego Filipe está mostrando para sair para o jogo. Então, dá mais opções de jogo para o Ceará. Realmente, eu bom também, por exemplo, João Marcos, todo mundo criticou, mas na hora que o Ceará precisou dele... Ele mostrou serviço. Mostrou serviço, exatamente. Baraca, a gente sabe qual é o jogador que nós temos na mão. É um jogador limitado, mas é um jogador que gosta de marcar, entendeu? E é aguerrido, né? É aguerrido. Então, como, por exemplo... Ele pro banco, para aquela situação, para mim... E no jogo do Vasco, por exemplo, ele entrou como terceiro no meio do campo, justamente para fechar... E deu tudo certo. Então, pronto. Bom, vamos para o intervalo e daqui a pouco nós vamos conversar mais sobre o elenco do Ceará, sobre o segundo turno, o que está esperando o Ceará e o que tem que fazer o Ceará para subir para a Série A. Daqui a pouco, daqui 1 minuto e meia, nós estamos aqui de volta. Para cima deles, vozão! Com vocês, Ciência do Povo. Eu acredito que o conhecimento científico e filosófico, com facilidade de acesso, pode trazer mudanças na nossa forma de pensar e agir em conjunto, como sociedade. Por isso, apresento a vocês o Ciência do Povo, que é, na verdade, um conjunto de soluções para a publicação online de conteúdo acadêmico, científico, cultural e filosófico. O Ciência do Povo conta com soluções em produção de áudios, vídeos, podcasts, palestras, congressos e reuniões, com alta qualidade, inclusive ao vivo em resolução 4K. E para fazermos tudo isso, contamos com profissionais capacitados na produção, edição e equipamentos de ponta. Tudo para que sua grandiosidade e conhecimento case com o máximo de tecnologia e acessibilidades atuais. Programa Ceará de Todos, são 12h, 49 minutos, 50 minutos. Estamos aqui de volta, falando todo sobre o Ceará, no segundo turno, claro. Lembrando para vocês dois, obrigado, Jailson. Fez uma belíssima partida, o Palmeiras fechou o gol. Palmeiras parece que não vai querer mais contratar o Everson, apesar que eu estou sabendo que ele não vai querer sair daqui, mas ninguém sabe, amigo, porque quando tem dinheiro na frente, não tem jogador que resiste. Mas assim mesmo. Bom, vamos falar um pouquinho do elenco do Ceará. E, em particular, aí, o nosso amigo Ciel, aqui treinando. Não sei como que ele está fisicamente,
Eu ouvi falar que ele não está ainda 100%, porque realmente estava parado e os treinos lá são totalmente diferentes aos daqui. Mas o que me preocupa ainda, e eu já, inclusive, já falei isso aqui desde o início, a documentação, quando ela vem de lá, demora. E até hoje, o Ciel não está registrado no CBF, no BIDA. Então, isso é preocupante, porque rapidinho vai chegar para dia 20. Todo mundo acha que essa semana vai ser resolvido. Deus quer, porque hoje é quarta-feira. Então, eu estou preocupado. Mas, fora a documentação aí, Bruno, te agradou a contratação do Ciel? Eu acho que vai ser um baita de reforço para o segundo turno. Tem que saber como ele está fisicamente. Também. É um atleta, embora ele já tenha 33, 34 anos, não sei a idade dele, mas Acho que 32, é um atleta que tem habilidade. Provavelmente ele está magrinho, está fininho. Vai dar mais velocidade àquele ataque do Ceará, porque o Ceará está precisando disso. O Ceará é muito cadenciado na frente. Tem um atleta habilidoso, um meio campo habilidoso, que é o Felipe, porém ele não é um atleta de velocidade. E o Ciel pode dar isso, essa velocidade que está faltando no ataque do Ceará. Estou confiante, um Ciel e Bill lá na frente, com aquela evolução do meio de campo à frente do Felipe, eu diria até mais. O Bill lá na frente, com o Ciel de um lado, o Wesley do outro, e o Felipe fechando o meio ali, eu diria que é um ataque... É o famoso quarteto de ouro. Um ataque promissor. Não, mas é verdade, é verdade. Bom, uma coisa é certa, Rogério, que pelo menos o treinador não vai faltar opção. Não, porque ele pode jogar em 4-3-3, 4-4-2, pode mexer as peças, entendeu? Recuar. Mas é óbvio que o Ciel vai ser titular absoluto desse time. O Ciel, estando bem fisicamente, ele é titular absoluto. Eu acho que ele não vai entrar logo contra o Paysandu. Acredito que não. Porque ainda Porque vai ter ritmo de jogo, vai começar no banco. Entendeu? Mas a tendência é com 4, 5 partidas do retorno, ele já vai estar entrando em campo e já pegar a camisa titular e não largar mais. Eu acho que todo torcedor hoje, ele tem um time assim, de cabeça. Goleiro, a zaga, os laterais, que apesar que o Michael Silva, não sei se vai entrar logo de saída, mas deverá ser titular em breve. Os dois meio, como você falou, o Diego Felipe e o Richardson. O Felipe, lá na frente tem o Bill. E as posições que faltam, o William Henrique, Serginho, como que você vê aí, como que ele vai armar esse time? Ele usou o William Henrique muito recuado no jogo contra o Vasco. Ele não botou o William Henrique de atacante. Muita gente reclamando que ele não estava aparecendo lá no ataque, mas o William Henrique, no jogo contra o Vasco, ele não jogou como atacante. Ele jogou bem, nem ele, nem o time. E ele não jogou na função dele. Ele não jogou como atacante. Ele jogou aberto, marcando a lateral e ajudando o time a recompor no meio. Ele não jogou como atacante. Ele jogou ali fazendo uma ala, revezando ali com o Thaleson para cobrir ali aquela lateral. Justamente essa posição aí. Porque os outros todo mundo conhece. É Diego Felipe, o Richardson, o Felipe e o Bill. Mas falta aquele homem ali. Quem é que você colocaria? Nós temos Serginho, nós temos Ricardinho, nós temos William Henrique. O Ricardinho, entendeu? Eu já descarto. Eu tentaria ver como estaria o William Henrique. Ele teve um jogo bom, sem ser contra o Vasco anterior. Foi bem, fez um gol. Deu uma certa renovar a moral dele. E ele ficar lá enquanto o Ciel não vem. Porque o Rafael Costa, infelizmente, não está num bom momento. E a gente viu a falta que o Bill fez ali contra o Vasco. A não ser, Bruno, que como ele tem a opção aí, ele pode reforçar o meio do campo, por exemplo, colocar um jogador como Baraca lá atrás, junto com o Diego Felipe, ele ligar um Richardson para encostar com o Felipe, justamente para poder avançar mais o Wesley, entendeu? Seria uma solução. O Wesley, claro, que a gente esqueceu o Wesley, que óbvio que ele é titular absoluto. Infelizmente, nesse ataque do Ceará, o Serginho é um jogador que creio eu que não está agradando ninguém. Eu não sei o que acontece com ele. Quando ele entra no segundo tempo, parece que ele já entra cansado. Então, é um problema hoje que carece no Ceará, mas vamos ver como é que o Serginho justamente aquela posição do Serginho, todo mundo diz, não, o Ciel vai entrar. É o problema do Ceará, mas quando, né? A gente precisa... Se o Ciel não entrar, o William Henrique entra. É o William Henrique. Entendeu? É quem eu vejo. Agora, um jogo fora de casa, ele pode, como a gente falou, partir para o ataque, procurar ganhar o jogo, colocar mais o atacante, ou reforçar o meio do campo, justamente, liberar um pouquinho o Richardson na frente, entendeu? Ou o Diego Felipe, que também chega, deixando o Baraca atrás, ou o João Matos, um dos dois, entendeu? Para fechar. Ele pode botar o Bill de atacante com o Wesley como segundo atacante. Eu pensei compactando mais o meio campo. Ele também pode fazer, o Wesley também já jogou esse ano
agora como segundo atacante. Ele tem justamente esse leque de opção aí, é isso que não falta. Agora, para esse segundo turno, são mais 19 rodadas. Você acha que esse elenco, a gente já conversou, o meio do campo, a zaga, os laterais, uma vez estão dizendo, não, eles vão contratar. Parece que o Sandro quebrou, parece não, ele quebrou. Então, parece que eles vão contratar um outro zagueiro. Aí vem um dia de futebol que diz, não, o Ceará, por enquanto, não vai mais contratar. A zaga já são 4 zagueiros, talvez precise mais um quinto. Mas a gente falou do categoria de base do Lucas, que as 2 partidas que ele entrou, como do Brasil e o Campeonato Brasileiro, se saiu relativamente bem. Então, talvez não vai precisar de contratar um zagueiro agora. Mas em outras posições para você, para encaixar, para pegar essas 19 rodadas que está faltando. Bruno, tu acha que precisa ainda contratar e qual seria a posição que você contrataria? A posição que eu vejo seria o lateral direito. Eu contrataria dois laterais. Mas o Mike chegou o lateral esquerdo. Precisaria de um lateral esquerdo, porque eu não sei. Porque eu não tenho confiança no Thales no lateral esquerdo. Rogério, a gente falou, inclusive, sobre isso, que o Rafael Costa, que o ano passado era maravilhoso e esse ano realmente não está se encontrando. E, inclusive, está machucado na mão, mas isso não impede de jogar. E aí tem algumas pessoas que dizem, não, mas precisa de um centroavante. Você contrataria mais um centroavante nesse time do Ceará ou você deixaria do jeito que está? Porque só tem Bill, mas se Bill machucar ou saiu, aí entra o Rafael Costa. Mas a gente sabe que o Rafael Costa, infelizmente, esse ano não está se dando bem. Contrataria agora, mais um centroavante? A dificuldade é achar um centroavante. Porque para trazer um centroavante, um Rodrigão que veio ano passado, é melhor deixar o Rafael Costa mesmo para tentar trabalhar. Eu acho ideal é tentar trabalhar o Rafael Costa. Faz um extracampo com ele, faz um treinamento específico, faz um acompanhamento para trazer, porque futebol a gente sabe que ele tem. Então faz um tratamento aí extracampo com o Rafael Costa, que eu acho que sai mais barato e mais seguro esse investimento do que tentar trazer um centroavante, porque centroavante hoje em dia é difícil. E já nessa reta final, você achar um que esteja disponível no mercado, com ritmo de jogo e que jogue bem, é outra dificuldade. E o Mendiara requer gol para ter confiança. O Rafael Costa, quando chegou aqui ano passado, foi escrachado pela torcida. De repente desandou a fazer gol. Creio que isso possa acontecer ainda. Foram todos os jogadores que passaram pelo Ceará ano passado. Marinho foi a mesma coisa. Está esculachado pela torcida, de repente deslanchou, pronto, virou ídolo. Foi a mesma coisa com o Sandro Manuel, foi a mesma coisa com não sei o quê. O próprio Baraca. Tá bem. Final Tá bem. Bom, então, o centroavante, eu concordo contigo. É difícil hoje de encontrar um que realmente é um artilheiro. Agora, tem a parte do meio do campo que também todo mundo fala, não, o Ceará precisa de um camisa 10, precisa de um camisa 10. E aí eu fiz a pergunta nos programas anteriores, o Ceará precisa de um camisa 10 para que colocar o Felipe no banco ou para que ele seja banco do Felipe? O que é que tu acha, Bruno? Eu creio que essa parte meio ofensiva do Ceará, com o Felipe está indo muito bem, e o Wesley foi uma surpresa muito positiva no ataque do Ceará. Eu não vejo a contratação de um camisa 10 hoje. Eu vejo a necessidade de um jogador de velocidade, que na minha visão pode ser o Ciel. Eu acho importante um meia, não para ficar no lugar do Felipe, mas para ser a sombra do Felipe, para ser o reserva imediato. Porque o Ricardinho não é esse reserva do Felipe. O Thomas Bach também mostrou que não é. O Ceará não tem um meio pensante para ser o reserva do Felipe. Para mim, o Felipe é titular absoluto. O que pode ser feito também, e aí vem a outra opção que tem o Sérgio Soares, se de repente o Felipe se machucar ou pegar 3 cartões amarelos, ele vai recuar o Wesley para fazer o papel do Felipe e deixar o William Henrique, o Ciel, o Bill na frente. Quer dizer, o Ceará hoje tem opção. Porque todo mundo está com medo. Ah, mas se o Felipe... Não, tudo bem. Se o Felipe se machucar, se o Everson quebrar a perna, se o zagueiro vai não sei aonde, aí fecha o Ceará e acabou. Eu acho que... Pois é. Então, eu concordo que talvez precise uma, 2 contratações. Pode ser, entendeu? Mas eu acho que esse elenco... Aí eu venho no papel da diretoria, do jeito que está aí. Claro, se ninguém quebrar, lógico. Mas é o problema para todo mundo, meu amigo. E os outros clubes? Entendeu? Se quebrar o Nenê do Vasco, me diz uma coisa. Entendeu? Se quebrar lá o camisa 10 lá do Paraná, eu acho que era o Elcio, não sei o que lá. Quer dizer, todo mundo está sujeito realmente a quebrar. A vantagem do Ceará hoje, que o Felipe, que faz esse papel da transição, se de repente ficar ausente 1, 2, 3 partidas, ele tem um Wesley que ele vai recuar para jogar na posição dele.
entendeu? Porque eu sempre falei, os dois não podem jogar no mesmo setor. Por isso que ele adiantou o Wesley como atacante. Mas se o 1-2-2 quebrar, quer dizer, tem um no camisa 10, o Wesley pode também fazer o papel do camisa 10 e ele tem atacante. Aí vem o Ciel, vem o William Henrique, vem o Bill. Rafael Costa, que também pode jogar de segundo atacante, entendeu? Porque o problema é que o Bill e o Rafael Costa jogando junto, queria os dois, Rafael Costa dentro da área e o Bill como segundo atacante. Bill segundo atacante é triste. Quem faz o pivô mesmo é o Rafael. Eu lembro uma época que o Bill estava jogando de ponta direita no Ceará. É isso que eu não gostava do Sérgio Soares, quando ele veio a primeira vez, pegou o Leo Gamalho, jogava Leo Gamalho também de segundo atacante. Cruzava a bola para quem? Para Leo Gamalho, se ele estava ele mesmo cruzando a bola. Então, isso são detalhes que realmente... Mas eu acredito que esses 18 dias de folga entre aspas, o Ceará realmente deve ter trabalhado as jogadas. Me diga uma coisa, ninguém chuta gol não, esse time do Ceará? Falta isso. Falta finalização. Toca, chega na grande área, volta o passe, tenta jogar na linha lateral e falta finalização. Falta confiança. E é algo que surpreende, porque o Eduardo chuta bem, tanto com a direita como com a esquerda. E eu não no começo, isso. Ele até arriscava chutes de longe, mas faz muitos jogos que ele não arrisca mais aquele Não é só ele não, meus amigos. O Wesley sabe chutar gol, o Felipe sabe chutar gol. Peraí, entendeu? E outra coisa também que eu espero que o Ceará trabalhou são os cruzamentos dos laterais. Os cruzamentos estão deixando a Está triste, realmente, os cruzamentos, mas eu acredito que esses 18 dias, com certeza, o Sérgio Soares trabalhou bem duro e vamos torcer que realmente esse jogo do Paysandu. Eu, sinceramente, eu sei que, por exemplo, o William Henrique, talvez entrar no segundo tempo seria a solução. Se ele não deve entrar. Eu reforçaria o meio do campo, ou seja, colocaria o Barack na contenção aí, liberando mais um pouco o Diego Felipe e o Richards, ajudando o Felipe justamente na criação e na transição. Deixe na frente o Wesley e o Bill resolver o poder do ataque, mas você sabendo que você tem meio que chega, entendeu? Eu entraria assim contra o jogo do Paysandu, reforçando o meio do campo. Não sei se é a tua opinião. Plenamente. Entendeu? Concordo. Então vamos torcer realmente que o Ceará faz um grande jogo. Depois vai receber o CRB, que vai ser outro jogo realmente de 6 pontos. E o Atlético Goianiense em seguida. Também. Bom, chegamos infelizmente já no final do programa. Bruno, muito obrigado pela tua presença. Pode voltar quando quiser, só combinar aí com o diretor aqui do meu lado, que isso aqui também é da casa. E parabéns para... Eu sei que às vezes as pessoas não é fácil de falar atrás de uma câmera, mas eu estou vendo que você já está acostumado aí. Você devia ser na Globo da Record, você não só pode aí. Mais uma vez agradeço aqui o convite. Rogério, amigo de longa data. Estou aqui o convite para participar e ter mais uma relação estreita com o Alvinegro, que é um clube amado de todos nós aqui. Rogério. Mandar um abraço para o Cláudio Robertson, que está acompanhando lá no Facebook, o Cristiano Filho, pedindo um abraço aqui para o Antônio Bezerra, lá o Marcelo Mendes, que é o líder comunitário lá da região. Um abraço para ele. E isso aí. O Ceará está de folga, mas o programa não. Próxima quarta tem de novo o Ceará de todos. Agora, quem ficou surpreso é o doutor Rogério Facundo, tá? Ele está querendo me imitar um pouco, mas está chegando lá. Mas é ele mesmo. Tem que cortar mais para chegar. Tem que cortar mais, pois é. Bom, então, gente, no próximo programa, com certeza, falaremos de novo do Ceará. Lembrando que hoje tem seleção brasileira, aí só não pode parar de pensar do meu querido Ayrton Martins, nosso comandante aqui do programa. Seu lugar é aqui, comandante, você sabe disso. O Milton Neves Martins, o rei da comunicação. Que hoje vai sofrer de novo, porque ele deve estar... É por isso que ele não vem. Já está doente já do domingo, e hoje já está começando a tremer já com esse jogo do Dinamarca. Quem sabe, meu querido Ayrton Martins, se hoje o Neymar não deslancha aí. Mas vamos torcer realmente que a seleção pelo menos se classifica. E na próxima semana a gente voltará a conversar sobre o Ceará, as novidades, se chegou contratação aí. Estaremos quase na véspera do jogo do Paysandu, que será no outro sábado, e já vai conversar sobre todos os assuntos. Só mandar um alô também para o Pedro Henrique, lá na Aerolândia, que está acompanhando. Tá certo. Para o Pedro, todo mundo. O pronto. José Maia. Toda a turma aí do WhatsApp, do Facebook. Tá pronto. Então, a próxima quarta-feira estaremos aqui de volta, a não ser que meu comandante feliz da vida com a vitória do Brasil, que de repente ele vem para cá. Obrigado pela sua audiência. Programa Ceará de Todos na próxima quarta-feira. Agora são 1h03. Para cima deles, vozão.